A forma como eu fui curada, eu posso dizer que foi um processo, assim, de constância comigo mesma. Porque eu tive que entender que eu precisava de tudo isso para poder ser curada, para poder passar para outras pessoas, né? E hoje, quando eu falo sobre isso, eu entendo que Deus me fez ser forte por tudo isso que eu passei, sabe? E exaltando o nome dele sempre, porque se não fosse por ele, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Só que quando eu coloquei na minha cabeça, na minha mente, que eu não posso ser guiada pelas minhas emoções, e sim pelo que está escrito na palavra de Deus, eu consegui entender o que eu preciso viver. Eu preciso viver à luz da palavra do Senhor, e não as minhas emoções. Graça e paz, eu sou a pastora Larissa e estamos aqui começando mais um Ser Filho Cast. E antes de apresentar para você a nossa convidada de hoje, eu gostaria de pedir para que você que não é inscrito, para que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber as informações de quando a gente posta os nossos conteúdos aqui no nosso canal. E ao final desse podcast, curta, comenta, o seu feedback é muito importante para nós. E compartilhe também essa mensagem com o seu amigo, com a sua família. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, com você e com todos aqueles que você compartilhar essa mensagem hoje. E estou aqui com uma grande amiga, uma grande mulher de Deus. Ela participa de tudo aqui no nosso ministério, inclusive nem pensou duas vezes de estar aqui hoje. Nossa querida amiga Tiffany, seja muito bem-vinda ao nosso Ser Filho Cast. Que honra participar desse podcast, sério, muita honra. Eu agradeço muito a oportunidade da equipe do Mídia de poder participar de tudo isso, estar fazendo parte, né? Poder compartilhar meu testemunho sobre a minha vida e tudo que aconteceu na minha vida, assim, eu creio que vai alcançar muitas pessoas. E foi muito que eu orei hoje. Eu falei que o Espírito Santo, que não seja eu aqui, mas que o Espírito Santo ministre e use a minha vida para poder falar as vidas e através daquilo que aconteceu comigo, né? E eu creio que o Senhor vai estar ministrando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para isso que estamos aqui, para você testemunhar um pouquinho. E eu fico até feliz que eu conheço a Tiffany já tem alguns anos. Sim. E temos muito tempo, né, que a gente não senta assim para conversar por conta do trabalho, do reino de Deus. Sim. Por um motivo bom, né? Cada uma envolvida ali no trabalho de salvação. E a gente acabou ficando um pouquinho distante, né, Tiffany? Tem um tempo que eu não vou na sua casa comer salgadinho da Dona Lourdes. Então, eu fiquei muito feliz. Falei, oxa, que legal esse momento que a gente não tem há muito tempo. Sim. E, Tiffany, eu lembro, uma vez nós estávamos juntas servindo ali no Encontro com Deus. Sim. Para quem não sabe, nosso ministério fazia vários encontros, equipe A, equipe B, equipe C. E por muito tempo nós trabalhamos juntos no mesmo encontro. Sim, era equipe A. Isso. Então, trabalhamos por muito tempo. Foi aí que a gente se aproximou mais, né? E eu lembro que em um desses encontros, a gente estava ali no intervalo, você compartilhou um pouquinho da sua história, de como tinha sido o seu primeiro encontro. Sim. Que, inclusive, eu estava trabalhando no seu primeiro encontro. Verdade. E eu fiquei muito feliz de como que Deus estava agindo na sua vida. Sim. Eu fiquei feliz porque eu falei, nossa, eu fiz parte, eu estava naquela mobilização daquele encontro, e olha o que Deus estava fazendo na vida dela. Então, eu fiquei muito impactada e eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, assistir, como que era essa Tiffany antes do encontro com Deus. Falar da Tiffany antes dessa aqui de agora é bem complexo, porque eu vivi muitas coisas assim na minha vida, né? O meu caminhar com o Senhor foi desde 2022, então foi desde esse ano. Na verdade, foi no finalzinho de 2021. Eu conheci a Cristo aqui no culto, foi o primeiro culto que eu vim, que foi até o pastor Rafael que ministrou. E antes disso, eu vivi por uns momentos assim bem conturbados, né? Acho que eu já cheguei a comentar com você naquela época que eu vivia com depressão e ansiedade. Só que antes de eu viver tudo isso, aconteceram coisas, né? Vou até citar o que aconteceu, que eu lembro que eu estava no meu trabalho, que eu trabalhava antes na Riachuelo, e nós fazíamos inventário na época. E eu morria de medo de altura, mas eu morria de medo de altura.
E aí eu lembro que eu subi para fazer inventário numa altura muito alta. E eu falei, eu vou com medo e na coragem, mas eu vou lá fazer inventário. E eu cheguei lá, comecei a fazer a contagem, uma menina esbarrou na escada. E eu comecei a me tremer lá de cima da escada. E aí eu desci, a primeira pessoa que eu vi era uma brigadista de incêndio. E eu falei, eu vou lá pedir ajuda para ela, porque eu não tô bem. E eu não estava realmente bem, meu braço estava todo formigando, meus olhos começaram a ficar turvo. Eu falei, não. Aí eu fui atrás dessa menina, falei, eu tô precisando de ajuda, eu não tô bem. E ela me segurou, colocou eu sentada na cadeira. E aí ela respira, não sei o que, meu braço todo se tremendo. E eu, meu Deus do céu, e eu lembro daquela sensação perfeitamente, foi horrível, né? Era uma crise de ansiedade. Foi, só que eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Para mim era labirintite. E aí eu lembro que minha visão ficou escura, minha cabeça começou a doer, e o pessoal em cima de mim fazendo vento, me dando água, até que chegou o bombeiro. Aí me levou para a salinha do ambulatório lá da empresa, e eles chegaram para mim e me perguntaram, o que aconteceu com você? Eu falei, eu tenho labirintite. Eu acho que foi labirintite, e para mim, eu não sabia o que era aquilo, era a primeira sensação. E aí eu fui, eles me deram calmante, aí eu fiquei lá no final do expediente todinho deitada. Aí eles marcaram consulta para mim no clínico. E após essa consulta do clínico, foi aonde tudo começou. Eu comecei a falar o que eu sentia, né, naquele momento ali que me deu aquela crise de ansiedade que para mim era labirintite. E aí eu lembro que eles pegaram, me passaram no clínico e através desse clínico eu comecei a falar o que eu sentia. Eu falava, eu senti isso na hora, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí ele passou minha primeira guia para o psiquiatra. E foi aonde meu mundo parou. Eu falei, psiquiatra? Como assim? Não, eu não sou louca. Não é só uma crise de labirintite? Foi, aí ele me passou pro psiquiatra e eu falei, meu Deus, não vou para esse psiquiatra, não sou louca, que a gente Fica com receio, a gente né? liga a psiquiatria com loucura. gente louca e tal, e aí eu falei, não sou louca. Eu tenho um pouquinho de loucura, mas eu não sou totalmente louca. E aí eu fui e passei no psiquiatra e tudo, e aí foi quando ele me deu a minha primeira medicação. E aí ele falou, você precisa tomar essa medicação todos os dias de manhã. E era um antidepressivo. E aí eu tomava todos os dias de manhã. E para mim eu fui me acostumando com aquilo, que para mim era tipo como se você tomasse um anticoncepcional. Todos os dias ele está tomando, mas era um antidepressivo e na minha cabeça era algo normal. E aí foi quando eu ia para minha segunda consulta na psiquiatria, que foram, passou uns 3 meses tomando esse remédio. Quando foi na minha segunda consulta, ele me medicou mais um remédio. E aí foi quando ele me diagnosticou com ansiedade. E aí eu fui tomando esses remédios durante um tempo, e aí eu lembro que eu parei. Eu falei, eu não quero mais tomar esses remédios. Vou largar eles, porque eu não queria, não entrava na minha cabeça que eu tinha que tomar remédio. E aí eu lembro que eu fiquei exatamente, acho que foi uns 6 meses sem tomar remédio. E piorou. Eu arrancava a pele do dedo até sair sangue. Enquanto não saía sangue, eu não parava de arrancar. Eu chorava, eu entrava para dentro do meu quarto. Minha mãe, ela é testemunha disso, a dona Lourdes. Eu me trancava dentro do meu quarto e eu não saía mais. Porque eu ficava chorando ali a noite inteira, o dia inteiro, assim, sabe? E aí eu lembro que eu deixava a porta trancada para ela não ver. E ela nunca soube dessas crises de ansiedade, dessa depressão. Ela soube no finalzinho. Porque eu não queria que ela soubesse de tudo aquilo que eu estava passando, né? Então, foram poucas pessoas que sabiam de tudo isso, que eu não gostava de compartilhar. Eu guardava aquilo para mim. Para mim, eu precisava viver aquilo sozinha. Eu precisava passar por aquilo sozinha. E não foi nada bom, né? Que eu fui piorando cada vez mais. Sem ajuda ainda, né? Das pessoas que podem auxiliar, tá ali com você no momento da tristeza. E era uma tristeza profunda, profunda. Eu tentava, assim, às vezes, contra a minha vida, pensava muito sobre isso. E aí, beleza, aí foram uns 6 meses sem tomar esses antidepressivos, esses 2 remédios. E aí eu fui e depois desses 6 meses eu falei, não, vou ter que voltar porque a minha situação piorou. Aí eu fui lá, marquei consulta com o psiquiatra de novo. E era outro. E aí ele me receitou mais uma medicação. Eu já estava indo para a terceira. Já estava indo para a terceira. E aí foi quando ele falou, você está com depressão. E aí foi quando ele me diagnosticou com depressão e ansiedade profunda, profunda mesmo. E aí eu fui tomando aqueles remédios e para mim eu dependia daquilo. Para mim, eu nunca mais eu ia me libertar deles. E aí, a cada ida ao psiquiatra, ele me dava um remédio. E eles já chegaram a passar eu no psicólogo, mas eu passava mal.
Eu entrava na sala da psicóloga, ficava sentada lá olhando para ela. Me dava tontura. Me dava tontura e eu não conseguia falar o que eu queria, o que era para ser falado, né? Uhum. E aí eu lembro que, conforme essa visita ao psiquiatra, né, igual eu falei, cada hora foi um medicamento. E aí eu cheguei a tomar 5 comprimidos todos os dias, durante 3 anos. Então foram 3 desde 2019 que eu comecei a tomar eles, né? Contando com a pausa que eu tive. E aí foram esses 3 anos tomando esses 5 remédios, e eram 2 de manhã. Era um de tardezinha que eu tomava, que era 2 para poder acordar, para mim poder fazer as minhas coisas do dia. O remédio que eu tinha, um dos remédios que eu tomava, que era para a mente poder funcionar, poder trabalhar tudo. E também teve mais 2 que eu tomava, que era para poder dormir, porque eu tinha muita insônia, eu não dormia. Então, eu tomava 2 para dormir, 2 para poder acordar e 1 para minha mente poder funcionar durante o dia. Porque como eu trabalhava, então, aquilo desgastava a minha mente. E aí eles falaram, não, você vai ter que tomar esses 5 remédios. E aí foi eu. E para mim era algo normal, tomar esses 5 remédios, né? Eu já tinha me acostumado, já tinha passado tanto tempo. E você ficava bem? E eu me sentia bem com eles. E eu lembro que teve uma vez que, quando eu não tomava ele, eu passava mal. O corpo já estava dependente, acostumada. né? Já estava totalmente acostumada a tomar eles e eu já estava dependente, como você falou. Então, para mim, eu nunca ia viver sem o uso deles. Nunca passou pela minha mente, pela minha cabeça, em passar um tempo assim sem o uso deles e estar bem. E você contou algo aí de quando você iniciou, né, os remédios. Sim. E decidiu parar, você se isolou, né? Não contou nem para sua mãe e nem para ninguém, né? E Jesus, ele, na verdade, nos ensina a se aproximar das pessoas, sim, né? Sempre estar junto, de conversar. Em comunhão, né? Em comunhão, justamente porque quando estamos sozinhos, é aí que vem os pensamentos, como sim, você disse, queria tirar a sua própria vida, né? E como que foi essa virada de chave para você? Como que o evangelho chegou na sua vida, né? Se você estava ali isolada, não querendo falar com ninguém, como que Jesus se apresentou, através de quem ele se apresentou, sim, ali para ter esse acesso, sim, e mudar a sua história? Eu lembro, como eu trabalhava na Riachuelo, eu passei a mudar de turno, né? E quando eu tomava esses remédios, assim, eu estava bem péssima, eu trabalhava à noite, no turno da noite. E aí eu lembro que do nada aconteceu de eu mudar de turno para amanhã. E eu sei que era Deus cuidando de mim desde essa época. E Deus sempre cuida, né? Só que a gente não conhece, né? E na época eu era católica, então eu já fiz crisma, já fiz catequese, já fiz tudo. Eu até assisti o podcast da Bispa e aí eu lembrei, eu falei, nossa, eu fiz catequese, eu fiz crisma, eucaristia. E era de fato assim, só que eu não conhecia o Cristo que vive em nós, sabe? Eu conhecia somente o Jesus crucificado ali, a imagem dele. Eu não conhecia o Jesus que eu conheço hoje, sabe? Que foi me apresentado aqui nessa igreja, né? Nesse ministério. E aí eu lembro que eu fui para esse turno da manhã e aí tinha uma menina que ela era a única pessoa que me apoiava nas crises. Quando eu tinha crise de ansiedade, eu ia correndo pro banheiro, o pessoal reclamava, porque eu era muito chata. Eu era muito insuportável, assim, sempre chorava, sempre reclamava, nada estava bom para mim. E eram as crises de ansiedade que eu tinha, os momentos de depressão que eu tive. E aí ela é a única que estava do meu lado. E aí teve uma vez, e ela era da igreja, ela é ainda, né? O nome dela é Andréia Américo. Ela vai assistir que eu vou mandar para ela. E aí eu lembro que ela tem um menino também chamado Renan. Eles fizeram, foi o início de tudo, assim, para mim. E eles sempre falavam de Jesus para mim, só que eu nunca dava bola. No início é sempre assim, né? A gente não dava... O que esse povo tá falando? Sim. E aí eu lembro que eles começavam a falar para mim de Jesus e não sei o quê. Aí começava a falar de Apocalipse. O que vocês estão falando que eu não sei? Gente, eu tô vivendo um apocalipse aqui, sim, na minha vida, com esses remédios. O que vocês estão falando aí? É tipo isso. E aí eu peguei e falei para eles assim, não, mas eu preciso que vocês me expliquem, que eu quero saber o que é isso, como funciona. Aí ela pegou e falou assim, foi alguma coisa a respeito de apelo. Ela ia fazer um apelo para mim se eu queria aceitar Jesus. E aí eu falei, eu quero receber esse apelo. Quando que você vai fazer para mim? Aí eu lembro que eu não sei o que aconteceu, que ela acabou não fazendo. E aí foi quando eu me encontrei com a Letícia, que foi que me apresentou o ministério. E foi logo assim, acredito que foi na mesma semana que aconteceu que ela ia falar do apelo, e eu fiquei muito interessada. E aí ela falou, né, que eu precisava participar de uma igreja, né, ser pastoreada, ser acompanhada e tudo, que ela não tinha todo esse conhecimento, assim, né. E aí
Eu lembro que nessa mesma semana eu me encontrei com essa Letícia, que me apresentou. E aí eu lembro que eu fui tomar a vacina do Covid. O meu fretado passava perto do posto, e aí eu fui tomando a vacina do Covid. E aí eu lembro que eu dei de cara com a Letícia. Eu falei, oi, quanto tempo? Porque há muito tempo atrás eu conheci ela, quando a gente era bem novinha, a gente ia para umas festas aí, quando era muito tempo. E aí ela pegou e falou assim, depois você me chama lá no Instagram pra gente conversar e tal. Aí eu fui, chamei ela. A gente começou a conversar. E aí foi quando eu falei para ela do que eu passava com a depressão e a ansiedade. Eu falei, eu tomo remédio e tal, vivo com depressão, com ansiedade. Aí foi quando ela falou de Jesus. Ela falou, Jesus, ele cura e eu tenho certeza que ele vai te libertar disso. E aí ela começou a me acompanhar, me chamava para ir pro culto. Eu enrolava ela, falava, não dá para mim ir. Não dá para mim ir pro culto nesse dia. Aí chegava no outro domingo, vamos pro culto? Não dá para mim, infelizmente, aconteceu um imprevisto, não dá. E era sempre assim. Eu lembro que ela ficou, acho que uns 3 meses me convidando para ir pro culto e nunca dava. Sempre acontecia alguma coisa para mim não ir. E aí teve uma vez que eu vim. Acho que foi antes de acontecer a célula na minha casa. E aí eu lembro que eu me encontrei com ela perto da casa dela. E aí ela pegou e foi até o pastor Rafael que foi buscar a gente. E eles todos simpáticos, assim, com a gente, né? Mesmo sem me conhecer, me tratava como se me conhecesse há anos. E isso que foi que me cativou, que preencheu, assim, que eu falei, nossa, eu tô me sentindo amada de verdade. Porque pessoas que eu nunca conheci estão me tratando desse jeito. Eu senti o amor de Deus naquele momento, né? E isso muda tudo, né? Querendo ou não. E aí eu vim para o culto, o pastor ministrou e tal. Aí no final a pastora veio, se apresentou. Ela me amou de uma forma que eu falei, meu Deus, eu preciso disso. E eu senti muito o amor de Deus através desses atos. Pequenos atos, né, que muda, né? Que é, assim, o afeto pela pessoa, o amor, né? Você demonstrar o amor pela pessoa. E aí foi quando eu vim para o culto, e aí ela falou da célula, ela falou, a gente faz célula nas casas, se você quiser fazer uma visita, a gente vai aí e tudo mais. Aí, a princípio, minha mãe não queria, né, a célula lá em casa. E aí, depois, ela falou assim, não, tá, vamos ver como que vai ser, vamos fazer uma para ver como vai ser. E aí, eu tenho a foto da primeira célula. A feição deles, meu Deus do céu. Era tipo assim, o que tu fazer? Não, dos meus seus pais, tipo... Mas hoje você consegue ver a diferença. E é a diferença, assim, meu Deus. Por isso que é importante a gente tirar as fotos, né, nas Sim. células, porque você vê claramente, só pela feição, como que aquela pessoa foi transformada por Deus, com né? certeza. Porque a primeira célula é sempre aquele semblante tenso, fechado. O que eu tô fazendo aqui? Não queria esse povo aqui. É verdade. E hoje não. Hoje, Sim. aí quem recebeu a célula e tá fazendo, hoje tá lá com um sorrisão. É verdade. Mas aí começou a primeira célula, aí eles começaram a chamar para ir pro encontro, aí eu, não sei, vamos ver e tal. Aí eu lembro que no dia da... A minha mãe, a princípio, ela não queria participar. Ela falou, vai você primeiro, depois eu vou. Vai ver lá. Depois você me fala como que é, aí eu vejo se eu vou. Aí começou as células e tal, eles começaram a se aproximar da gente, os pastores, né? E a gente começou a sentir esse cuidado e começou a, tipo, receber, assim, de uma forma sincera, assim, sabe, a palavra. Porque a gente não entendia, né? A gente não sabia como funcionava, não conhecia da palavra de Deus, não conhecia o Jesus. E aí, no dia do encontro, eu passei mal no encontro. Eu tive uma crise de ansiedade, mas foi assim, eu tive que parar de novo no ambulatório. Eu e minha amiga, a gente acabou discutindo por algo muito sem... Eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que foi o próprio inimigo que colocou isso, essa semente, assim, sabe? A gente discutiu por algo muito nada a ver no dia. E eu fui parar no ambulatório de tanto nervosismo que eu senti naquela hora. E eu fiquei muito mal naquele dia. Antes de ir pro encontro? No dia do encontro, na sexta-feira do encontro. E aí eu lembro que eu fui pro ambulatório da criança... Não, ambulatório da criança, ó. O hospital na cabeça. No ambulatório lá da empresa. E aí eles me deixaram lá, eu tomei remédio, eu dormi... Enfim. E aí eu lembro que nesse dia o pastor me mandou um áudio de 3 minutos. Um podcast. Um podcast, literalmente. Falando a respeito do encontro, como que o encontro ia fazer, o que ele ia fazer na minha vida, como ele transforma. Enfim, e nesse áudio foi coisas reais, né? Só que naquele momento eu não estava enxergando. E eu não queria ir, eu ia desistir. Eu falei para ele, eu não vou conseguir ir pro encontro, porque eu tive uma crise de ansiedade. Aí foi quando ele me mandou o áudio e me convenceu. Foi o Espírito Santo, com certeza. E aí eu fui pro encontro. E assim,
foi uma virada de chave, assim, na minha cabeça. Porque, a princípio, eu queria ir, mas, ao mesmo tempo, eu não queria ir. Sabe? Então... Você vindo as coisas acontecendo justamente para você não ir. Sim. Né? Para você continuar naquela vida. Sim. Aí, quando eu cheguei no encontro, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que todo mundo se pergunta, assim, as pessoas que não Na sexta-feira, todo mundo chega, meu Deus, quero ir embora. Sim. Mas aí, passou a sexta, aí passou o sábado, aí foi... O sábado mexeu meu coração, que eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Chorei horrores, meu Deus. Acho que o primeiro encontro de todo mundo, acho que é algo que impacta, assim, o coração, sabe? É algo que mexe, assim, sabe? Com as emoções, com o que está acontecendo, e você consegue ver, imaginar aquilo que acontecia antes, né? E até o encontro eu estava tomando os remédios. E aí a Letícia falou para mim, assim, leva seus remédios porque vai ter algo que esses remédios vai ter um destino. Eu não posso falar aqui, porque vai que tenha pessoas que ainda não foram para o encontro, né? Já deixa um recado, ó, se você... Vá para o encontro. É transformador. Se você depende de algum medicamento, vá com esse medicamento, porque ele tem um destino. Ele vai ter um destino. E teve, literalmente. Eu deixei meus medicamentos lá, não posso falar o que vai acontecer. Se você quiser, você vai e veja. E aí eu fui, deixei meus medicamentos lá e, assim, foi como um passarinho saindo da gaiola, assim, sabe? Sendo totalmente solto. Eu me senti assim na hora que eu me libertei deles. Foi como um passarinho, assim, saindo da gaiola. Eu me senti livre. E a decisão foi instantânea, assim. Você recebeu ali o que Deus estava ministrando e falou, é isso. Essa é a minha oportunidade. Porque você já tentou sozinha, né? Sim. Se livrar deles. E não deu certo. Não deu certo. E ali você viu, olha, Deus está estendendo as mãos e esse é o momento da minha cura mesmo. Sim. Da minha cura e libertação. Foi totalmente decisão. Acho que quando você quer ter uma vida com Deus e mergulhar, assim, uma profundidade com Ele, você precisa decidir. E foi o que eu fiz, eu tive que decidir ali, né? E eu gosto de falar muito sobre a respeito da mulher do fluxo de sangue, porque ela gastava tudo que ela tinha com os médicos, e assim como foi comigo também. Eu gastava tudo que eu tinha com os médicos, o remédio era caro, se eu pudesse, eu teria guardado esse dinheiro, eu quebrava, falei, olha... Mas, olha, eu gastava, era muitos remédios que eu tomava. Tipo assim, eu comprava já com 5 para ficar, tipo, já direto, né? Então, eu gastava muito dinheiro, às vezes meu salário ia todo com os remédios. Não tinha dinheiro para nada por conta deles, né? E a cada ida no médico aumentava mais o remédio. E foi nesse encontro. A partir dali, você nunca mais... Nunca mais eu fiz uso de medicamentos. Nunca. Olha que maravilha. Foi a decisão. O legal de você estar falando isso da decisão é que, principalmente nós aqui do Ministério Ser Filho, que estamos vivendo essa palavra rema de milagres, né? Sim. Deus, Ele quer que todos, né, vivam um milagre, mas a gente precisa decidir. Sim. Né? O Bispo Júnior sempre me ensinou algo que eu sempre repasso para as pessoas, né, que é age para Deus reagir na vida, né? É a gente às vezes fica, eu quero ver um milagre, quero viver um milagre, mas a gente não toma essa decisão que você tomou ali de, é isso, vou largar esses medicamentos, é hoje que eu vou mudar minha vida. E depois desse encontro, como que foi? Ai, maravilhoso. Eu esqueci de citar a respeito antes de eu largar os remédios, acabei esquecendo. Eu lembro uma vez num culto que teve, o pastor Rafael foi me levar em casa, e inclusive ele estava com o Aldo no carro, eu não conhecia o Aldo direito. E aí ele estava no carro com o Aldo e tal, e ele chegou para mim e falou assim, você crê em Deus? Você acredita em Deus? Que Deus vai curar você no encontro? Que você vai largar tudo isso no encontro? Eu falei, eu creio. Eu acredito que vai acontecer isso. E aí ele pegou e falou assim, então você vai fazer o seguinte, hoje você vai tomar metade do remédio para dormir, você vai orar os Salmos, que é o capítulo 4, verso 8. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou tomar remédio para dormir hoje. E eu lembro que faltava uma semana para o encontro, e eu tenho esses vídeos até hoje. Eu gravava um vídeo e falava, um dia sem tomar remédio para dormir, para acordar. Eu tenho eles guardados até hoje. E eu lembro que foram 6 dias sem tomar medicamento até o dia do encontro. E aí foi um ato de fé também que eu tive, né? De falar assim, não vou tomar durante esses dias. Ele falou para mim tomar metade, mas eu não vou tomar nenhum. Vou ficar sem remédio. Por isso que teve a libertação. Você já eu decidi antes. Fazendo atos proféticos muito antes. Verdade. Tudo com as ministrações ali da célula. Por isso que é bom você vir na igreja
e conhecer pessoas Sim. e se relacionar com elas, pessoas de Deus, porque olha o que ele estava entregando para você, né? Sim. Porque se não tivesse um homem ali acreditando, né, te incentivando, falando, ó, Deus Sim. pode, você crê, você nunca ia tomar Sim, essa decisão, é né? verdade. De, tá bom, vou fazer E esse eu, ato. e eu sei que Deus, ele trabalhava em mim muito antes, porque eu lembro que quando eu trabalhava na Riachuelo na época, eu tinha algumas amizades à noite e eu sempre gostava de presentear as pessoas. E eu presenteava com Bíblia. E eu não conhecia Cristo. Só que eu entendia o amor de Deus, sabe? Eu não conhecia Jesus, o que ele já tinha feito, né, a palavra dele, mas eu presenteava as minhas amigas com a Bíblia, tanto que eu tenho até foto delas tirando foto com a Bíblia. E eu sei que Deus, ele agia desde essa época, por mais que eu não soubesse que era ele, né? E também não só isso, mas antes de eu conhecer o ministério, antes de tudo isso, eu queria conhecer uma igreja. Só que eu não tive a oportunidade de ter ido. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma igreja que era no cinema, Não, não conhecia. Aqui mesmo, de Guarulhos? de Guarulhos. E aí ela estava muito em alta, acho que já fecharam essa igreja. E aí eu lembro que eu falava assim, eu queria muito conhecer uma igreja, vamos naquela igreja ali? Não, não dava. E eu acho que era um propósito conhecer essa aqui, né? Tanto que foi a primeira igreja que eu fui, que eu falei, é essa que eu vou ficar. Porque ensinou o amor de Cristo real, sabe? A doutrina, eu amo a doutrina dessa igreja, né? A questão dos livrinhos, das células, de você ministrar nas casas, né? Então, isso tudo fez parte, assim, da minha trajetória, sabe? E você falou, né, que sentiu o amor de Cristo através das pessoas, né, nas atitudes, né? Por isso que é Sim. importante, nós que estamos caminhando com Cristo, né, sempre tratar as pessoas como se fosse da nossa família Sim. mesmo, né? Porque realmente um abraço cura, Sim. né? Um abraço transforma, a atenção que a gente dá, né? Por isso que o Paulo ele nos ensina em Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Porque Sim. por onde Cristo andava, ele exalava aquele amor com as pessoas, né? E Sim. foi o que você recebeu e acabou Sim, ficando e eu no ministério lembro. por conta disso. E eu lembro perfeitamente do dia que eu sentei na cadeira no culto e aí acabou a palavra, eu fiquei lá com a Letícia, ela, o que você achou do culto? Eu falei, eu gostei e tal, achei muito legal. E aí acabou, aí a pastora veio se apresentar, né, pra mim e tal. E aí ela veio e me abraçou tão forte assim que eu falei, meu Deus, gente. E ela, como é que você tá? E não sei o quê, tipo, com o maior entusiasmo, assim, por eu estar ali, recebendo a palavra de Deus, por estar conhecendo. E eu me senti amada de uma forma, assim, não só com a atitude dela, mas de outras pessoas também. É que a dela me marcou, porque foi uma pessoa que acabou me levando, né, que ela tava no carro. Então, desde o carro, ela me tratando com o maior amor do mundo. E eu falava, isso acolhe as pessoas, né? E a É que a gente pastora precisa. Thaís, ela é a Miss Simpatia, né? É um amorzinho, te amo. Ai, gente, que história maravilhosa. Sim. E tem outra coisa, né, que nós conversamos muito lá quando trabalhávamos juntos no encontro, além desse seu processo de Sim. cura. Você me contou uma vez que em uma das ministrações lá no encontro, Deus falou com você e você decidiu largar um relacionamento que você tinha Sim. há muito tempo, né? Um noivado, né? E eu lembro até hoje que eu fiquei muito chocada com essa decisão sua, porque e você estava ali trabalhando, era recente sua caminhada com Deus, e você já me contou aquele testemunho, eu fiquei ali impactada, porque ia totalmente na contramão do que o mundo faz hoje, né? Sim. Hoje, as pessoas, nós mesmos temos todos os dias, né, que nos policiar para a gente não trocar Cristo por qualquer outra coisa, né? Sim. E ali você abriu mão de um relacionamento porque você viu ali, Deus ministrou, seu coração viu que não era algo bom para você. Sim. E você largou o relacionamento para se aprofundar no relacionamento com Cristo, né? Sim. Depois você até testemunhou isso nos encontros, né? Sim. Como foi essa decisão? Como que foi ali receber essa ministração ali de Deus e para decidir que não era um relacionamento para você viver pro resto da sua vida ali? Quando eu fui pro encontro, nós tínhamos 6 anos de relacionamento. E eram 3 de namoro e 3 de noivado. Era uma vida ali, né? No início, assim, quando eu tive esse encontro, meu primeiro encontro com Deus, eu recebi a palavra e eu deixei ela no meu coração. Porque foi importante para mim, tudo que foi falado. Deus falou muito comigo ali. A princípio, consegui conciliar o relacionamento naquela época.
Falei da minha decisão de seguir com Cristo e ele me apoiou na época. Só que algumas coisas não se encaixavam. Né? Eu lembro que teve uma vez que eu recebia já o discipulado. O pastor passava o discipulado oficial pra gente lá na casa dele. E ele ficava me mandando mensagem, falando assim, você vai ficar aí ainda. E eu estava muito no comecinho de tudo, né? Você vai ficar aí na casa do pastor até tal hora e não sei o quê. E eu falava, eu estou em comunhão com os meus irmãos, com os meus pastores. Eu não vou largar isso. E não somente isso, mas em outras questões também fizeram com que eu não, queria, como eu posso dizer? Para abandonar esse relacionamento, né? Não somente a questão de Cristo, né? Com certeza, que é o que pesou. Mas tinha outras questões também de relacionamentos mesmo, né? Mas Cristo foi algo assim que eu acabei me apaixonando, sabe? Pelo Evangelho, pelo que Ele fez na minha vida. Porque eu estava em um lugar em que eu nunca ia conseguir sair sozinha. Né? Eu nunca ia conseguir me tirar. Eu já tinha tentado, né? Igual você citou. Eu já tinha tentado sair disso tudo e eu não consegui sair disso tudo sozinha. E Cristo me tirou daquele lugar, num lugar que eu estava... eu era escrava dos remédios, eu estava aprisionada em remédios. E eu não ia abandonar Cristo por algo que eu sei que não ia dar certo, né? Não somente pelo jugo desigual, que já tinha me ensinado a respeito disso, porque ele não queria seguir uma vida com Cristo. E eu respeitava. Eu falava, tudo bem, você não quer seguir, então, mas eu preciso que você me respeite, porque eu quero. E aí as coisas não foram se encaixando, não estava dando certo, e aí eu falei, não quero mais. Eu quero ter minha vida com Deus e... Né? No começo foi doído, porque foram 6 anos, né, de relacionamento. Mas eu creio que era para ter acontecido da forma como aconteceu, né? Hoje o Senhor, ele restaurou isso em mim, né? Então, hoje eu tenho uma família. E é legal que é algo que o apóstolo nos ensina muito, né? Sim. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Foi o que você fez. Eu falei, vou aqui viver um relacionamento com Deus, porque Ele me curou. Sim. Lembrou do que Ele fez, que a gente às vezes esquece, né? Uhum. A gente às vezes passa por um grande milagre, mas Sim. por conta de vontades, desejos, acaba esquecendo. Mas você não esqueceu, se entregou na vida com Deus. Sim. E, como ele fala, né, no restante do versículo, e vou acrescentar, né? Tudo será acrescentado. E acrescentou. Sim, e foi acrescentado. Acrescentou um marido que é posicionado em Cristo. Sim. Vive uma vida com Deus, é um grande homem de Deus. Tenho orgulho dele, eu te amo. As declarações. Eu teve 2. Nosso querido Aldo, eu vou falar aqui, ó, hashtag volta Aldo pra mídia. Volta. E hoje, você é uma mulher curada, transformada, e agora está levando a cura, a transformação para as outras pessoas. E se a gente for por aí, quando que foi seu primeiro encontro? Foi em 2022. 2022. Então, assim, não tem tanto tempo, Sim. Né? E hoje você está aí, sendo líder de equipe, levando as pessoas para o encontro com Deus. Glória a Deus. Né? Então, olha só, quando você decide de fato, né, ter uma vida com Deus, como que Ele faz um mover sobrenatural em pouco tempo, né? É verdade. Que às vezes tem gente que fica esperando 10, 15 anos para mudar de vida, mas é o que a gente estava falando sobre decisão, né? Sobre a decisão. É só decidir que você vai viver um grande milagre, uma grande cura, como a Tiffany viveu, e hoje ela está aí. E como que é? Hoje está do outro lado de quem tem que abraçar para curar, de quem tem que ficar indo, vamos pro culto. Bom, eu posso dizer que não foi fácil no início, assim, né? Eu lembro que o pastor, ele me colocou para pregar a célula, não tinha nenhum ano direito. E aí eu acompanhava, né, as ministrações, acompanhava as pessoas que pregavam, os pastores. E aí ele falou, agora é a sua vez de pregar. E eu lembro que eu tenho foto dessa célula até hoje. E fiquei toda vermelha, eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô pregando! E olha como foi curada, porque não teve nem crise de ansiedade, porque vai ministrar. Ai, foi assim, foi algo que eu sei que Deus, ele continua tratando assim a minha vida em muitas áreas, né? E eu sei que isso não vai parar, o Senhor vai continuar tratando sempre, né? E da forma como eu fui curada, eu posso dizer que foi um processo assim de constância comigo mesma.
Porque eu tive que entender que eu precisava de tudo isso para poder ser curada, para poder passar para outras pessoas, né? Então, né, eu até ia falar isso no início. Antes me doía muito lembrar e entender o que eu passei. Tanto que eu falava sobre o meu testemunho e eu chorava. Eu não entrava isso. Eu falava, por que Deus deixou eu passar tudo isso e não me livrou disso, né? Eu não entendia. E aí eu lembro que eu falava chorando sobre esse testemunho antes. Eu me emocionava muito, porque aquilo ainda não estava cicatrizado, não estava totalmente curado. E hoje, quando eu falo sobre isso, eu entendo que Deus me fez ser forte por tudo isso que eu passei, sabe? E exaltando o nome dele sempre, porque se não fosse por ele, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Tudo não estaria. Coopera para o bem, né? A gente passa situações delicadas aí na nossa vida, mas Deus, ele é tão misericordioso, né? Que faz aquilo que nós passamos, aquela coisa ruim, ele torna algo bom, né? Cria um grande testemunho para impactar outras pessoas. E você falou algo muito importante para a gente até refletir mais sobre isso, que é da constância, né? Porque assim, você foi no encontro com Deus, ali você tomou a decisão de largar os remédios e tudo mais. Só que foi uma luta diária também, né? Porque o encontro ele foi só um start, uma virada de chave. Mas não significa que na segunda-feira após o encontro você não queria tomar do remédio, né? Não significa que na terça, posteriormente, você não queria ter voltado para aquela vida. Então, ali foi uma luta diária. Então, fale um pouco sobre isso também. Como que foi esse processo? Você tomou a decisão, mas e agora? Para viver uma vida com Deus, para lutar todos os dias... Para não voltar a Tiffany de antes. Foi uma luta diária e uma luta constante também, né? Porque lá na sexta-feira, no sábado, no domingo, foi maravilhoso. Você estava lá, você sentia uma paz. Mas aí você tinha que se lembrar que você tinha a segunda-feira no outro dia. De volta à realidade. De volta à realidade. Então, foi literalmente de volta à realidade, porque você não estava naquele ambiente todos os dias com aquelas pessoas, recebendo da forma como a gente recebe, o cuidado, o amor. Recebemos aqui fora também, só que quando a gente volta à realidade é totalmente diferente. Né? No trabalho, né? Sim. E não só isso, mas a mente também. Porque lá a mente descansa, a mente não pensa em nada, só pensa em Deus, no que vai ser falado. Quando a gente está aqui fora, os pensamentos, eles vão vindo, né? E as emoções também. E as emoções que eu sentia, eu era 100%. Só que quando eu coloquei na minha cabeça, na minha mente, que eu não posso ser guiada pelas minhas emoções, e sim pelo que está escrito na palavra de Deus, eu consegui entender o que eu preciso viver. Eu preciso viver à luz da palavra do Senhor. E não as minhas emoções, porque as minhas emoções que é o que falava mais alto, né? Era a questão da tristeza, a questão da forma como eu me sentia. Então, as minhas emoções estavam ali, no alto, né? Acima de tudo. Uhum. E não era assim que eu precisava viver. Então, foi uma luta muito constante entre as minhas emoções, a minha mente, o que vinha nos meus pensamentos. Então, foi... E para você lutar contra com a sua mente querendo mentir para você o tempo todo, você disse que lá no início, com aquele momento que você estava tomando todos os medicamentos, você se isolou. E agora, depois do encontro com Deus? Essa luta para não se isolar, para estar perto das pessoas que já tinham te recebido bem, já tinha passado ali o amor de Cristo. Como que foi isso de você vencer esse seu lado? Não posso me isolar, tenho que me apegar aqui a essa líder, essa pastora que Deus colocou na minha vida. Como que foi isso para você? Eu compartilhava tudo com ela e compartilho até hoje, né? As coisas que acontecem, as emoções, né? E nós precisamos lutar diariamente com os nossos pensamentos, com a nossa alma, né? Às vezes a alma quer falar mais alto e isso é com todos os filhos de Deus, as pessoas, né? Então, é uma luta constante, né? E uma luta diária de todos os dias. Eu tinha que falar assim, não posso me isolar, porque eu não sou mais a Tiffany de antes. Então, a Tiffany de antes ficou lá, depois do encontro. Ficou lá, já era. Então, você mesmo ficou se lutando. Eu ficava me relutando. Falar ali com ela, né? Não precisou dela ficar, Tiffany. Apesar que na célula,
eu já não estava mais tanto assim. E eu não tinha passado pelo encontro. Acho que pela comunhão, pelo cuidado deles de lá do início, eu entendi o que precisava estar ali, sabe? Que era eles, né? Eu compartilhar as coisas que aconteciam com eles, os meus sentimentos, né? E tanto que o pastor, ele me dava aquele impulso, assim, falando, né? Você vai ser curada disso, você vai se libertar desse remédio. Os pastores ali sempre com a gente, os irmãos da equipe. E eu lembro que um deles era o Aldo. Porque eu considerava ele o meu irmãozão, sabe? E eu via ele Olha, Deus como já irmão. preparando antes, tudo antes. E eu via ele como meu irmão, de fato. E aí... Já cuidando. Já. E ele era o que me enturmava para a equipe. Tipo assim, eu não conhecia ninguém, eu era aquela que era tímida, ficava ali na minha. E aí ele já pegava, já colocava meu nome no negócio, já começava a me empurrar. Que o Aldo é assim, né? Ele vai. Sim, e ele é assim com todo mundo, com todo verdade. mundo. E ele te enturma, e aquilo fez parte para mim e me ajudou muito. Porque eu acabei ficando próxima das pessoas, vendo o amor de Deus através da vida delas para comigo. Então, isso fez parte e ainda faz parte da minha vida. Né? E aí a sua família, vendo toda essa transformação, vendo a nova Tiffany, aí falou, meu Deus, essa foi a melhor decisão da nossa vida, de abrir a porta para... E teve vezes que eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem que o encontro transformou a minha vida. E, de fato, transformou. Né? Hoje eu nunca ia me ver pregando em célula, assim, no culto, assim, participando de coisas da igreja. Eu nunca me vi uma pessoa cristã. Nunca. Nunca, 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 nunca. E participa de tudo, gente. Sim, Dança. ai, eu adoro. Ai, amo participar do teatro. I love you, teatro. Mas Dança, é maravilhoso. Faz teatro, faz tudo que precisar aqui no ministério. Eis-me aqui, Senhor. Mas eu lembro que na minha primeira... teve uma das crises, acho que foi uma das últimas. A minha mãe viu eu tendo essa crise. E aí ela ficou aterrorizada. Porque eu passei durante esse tempo todo e não falava para ela que eu passava pela crise de ansiedade, pela depressão. Então ela presenciou isso uma vez. E aí quando ela viu a forma como eu voltei do encontro, porque ela não chegou aí comigo, eu fui sozinha. Quando ela me viu, porque acho que, se eu não me engano, foram umas 2 ou 3 semanas. Umas 2 ou 3 semanas antes de acontecer o encontro com Deus, eu tive essa crise de ansiedade e ela acabou vendo. E aí, depois, quando eu voltei do encontro, ela viu a forma como eu fui restaurada, como eu fui curada no encontro, né? E aí foi quando ela se convenceu. Ela falou, eu quero para esse encontro. E aí, dela foi o meu irmão junto. O meu pai ainda não foi, mas eu creio que ele vai em nome de Jesus. Eu, como mãe, imagino o coração da sua mãe de ver aquilo. Sim. E deve agradecer até hoje por você ter ido nesse encontro. Sim. E voltado transformada. E a dona Lourdes está aí também, participando de tudo. Glória a Deus, seu irmão. Que legal. Maravilhoso. Olha como que Deus tem um propósito gigantesco, né, nas nossas vidas. É só a gente permitir, deixar ele entrar, fazer morada, fazer a limpeza que tem que fazer. Né? E nessas últimas falas suas, você falou da mente, né? Que ela te enganando o tempo todo e tudo mais. E é algo que a gente acaba ministrando muito aqui, né? Sim. No Ser Filho, né? Sobre a palavra de Deus, de você ter esse contato. Né? Como eu disse, o encontro é um start, mas e depois você precisa lutar contra isso. E não é só simplesmente lutar contra sua vontade. Você precisa colocar algo para dentro, né? Participar das coisas, estar em comunhão com os irmãos e palavra para ela te libertar um pouquinho todos os dias. Estar em movimento, né? Isso. Se enchendo a cada dia. Sim. Né? E hoje se encheu tanto, gente, que virou intercessora. Então, olha, conte sobre isso. Como que é hoje você interceder para que as pessoas sejam libertas, curadas? Sim. Porque para você realmente ter essa mudança que você teve, antes tinha uma equipe intercedendo por você. E hoje você faz esse processo inverso. É você que está do outro lado, intercedendo pelas pessoas. E como que é estar ali, nesse ambiente, orando pela cura de alguém que você não conheça, e está aqui hoje também compartilhando o seu testemunho. E, assim, às vezes a gente não tem nem noção de que pode ser que tenha alguém nos ouvindo, nos vendo,
hoje ou Sim. daqui a alguns anos que vai ouvir isso e essa pessoa está passando exatamente o que você passou e o seu testemunho vai alcançar Em ela. nome de Jesus, Vai eu oro por transformar. isso. Então, me conta aí, como que é estar ali, Quando eu intercedendo fui- pelas pessoas? Quando eu fui chamada para intercessão, eu não sabia o que era intercessão. Eu falava, Jesus, o que é isso? E aí, no início, assim, quando eu entrei, a pastora Michelle, ela fez, né, uma reunião e ela começou a explicar como funciona. E ela sempre dá aquele exemplo do cano atrás da parede. Não sei se você já ouviu, que a intercessão, ela é como um cano atrás da parede. Ela funciona, ela vai jorrando água, mas ninguém vê. E é o coração da igreja. É o coração ali, né? Que a gente está ali por trás, intercedendo, a gente está ali fazendo a intercessão diária pelas pessoas, pela causa, por tudo da igreja. Só que, às vezes, vamos supor, acredito que quando as pessoas vêm para o culto, mas vamos supor, uma pessoa nova, ela não imagina que tem toda essa movimentação por trás. Né? É igual um cano atrás da parede, literalmente. Né? Ninguém vê mesmo. E aí, quando eu fui chamada para intercessão, eu falei que eu não conhecia, eu não sabia como que funcionava. E eu lembro que eu não queria ir para intercessão, eu queria ir para mídia. É inédito. Olha só, Eu queria ir para fotografia. vai sair no jornal amanhã. Tiffany dizia que queria ir para o mídia. E aí eu tava já com aquilo na minha cabeça. E eu lembro que a gente tava num discipulado e o pastor falou assim: fulano de tal vai para tal setor, não sei o quê, Dona Lourdes precisa escolher um setor, Tiffany vai para intercessão. Você, oi? Cri, cri, cri. Eu queria fotografia. Mas, e aí eu falei, amém. Eu entendi como uma direção do Senhor, né? Pra minha vida. E eu sabia que ele tinha um plano. Ele tem um plano para cada um de nós, né? E eu sabia que ele tinha um plano aqui para minha vida. E aí eu fui para a primeira intercessão mexeu comigo. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Que tirar foto o quê? Olha que maravilha estar nesse Tirar ambiente. foto eu tiro aqui do meu celular, não tem problema nenhum. E aí eu comecei, né, essa trajetória minha na intercessão, que é maravilhoso, não me arrependo nunca de ter participado, de estar ainda, né, na equipe de intercessão da igreja. Amo os pastores, pastor Evandro, pastora Michele, meus paizinhos da intercessão. mais uma declaração. Ela é cheia de declarações aqui. Assim, nós somos pessoas que falhamos, né? Não podemos falar que somos pessoas perfeitas, né? Até a pastora fala a respeito de que nós, às vezes, dá aquele cansaço, eu tenho que orar, mas é se colocar ali no outro, no lugar do outro. Ela sempre fala sobre isso, né? E que a oração, ela é a chave. Teve até uma reunião que ela fez e ela entregou uma chavezinha para nós e um papelzinho escrito que a oração, ela é a chave, um chaveirinho. E eu tenho até hoje, eu olho para aquele chaveiro, eu lembro. Porque, de fato, é uma chave para as nossas vidas. Quando a gente ora, a gente está entregando ao Senhor, a gente está entregando a nossa vida, a vida das pessoas, né? Interceder, você se colocar no lugar do outro, na dor do outro. E, às vezes, você está doída, não sei se essa é a palavra, né? Às vezes você está machucada ali, só que você tem que se lembrar do outro. E você, ele vai lá e se coloca na brecha pelo outro e intercede pela vida dele, né? Então, isso é algo que mexe muito comigo, porque já, igual você citou no início, né? Aconteceu isso comigo. Eu estava em um momento que eu não estava bem, que eu estava ferida, que eu estava machucada, e se colocaram na brecha por mim. Se colocaram e intercederam pela minha vida. E eu creio que, através disso, hoje eu estou aqui, né? Então, Deus, ele se move através dessas coisas, né? E é sobre você estar ali em movimento também, né? Nós precisamos estar em movimento para que a gente não pare e queira desanimar, né? Então, o Senhor, Ele traçou um plano para a minha vida e hoje eu entendo esse plano. E eu sei que daqui para muitas coisas que estão para vir, né? Assim como não só comigo, mas com todas as pessoas, né? Que estão assim à minha volta, as pessoas da igreja, vocês, né? Eu creio. E é sobre a gente aceitar, a gente decidir sobre ter uma vida com Deus, entender o propósito que Ele traçou e traça ainda para as nossas vidas, né?
E eu amo a intercessão. A intercessão me fez crescer, me fez abrir os olhos para muita coisa, interceder pelas pessoas. É você, né, se colocar na brecha por outra pessoa e entender a dor do outro, que o outro também precisa, assim como nós também precisamos. E como você recebe, né, realmente a força do Senhor, a alegria, né, de quando você faz isso. Igual você falou, sim, às vezes não estou num dia bom, mas estou ali entrando na brecha, sim, porque eu entendi, né, que a minha luta não é contra a carne, sim, né, não é contra sangue, mas que eu preciso trabalhar para que aquelas pessoas sejam libertas e Deus vem com sua força, vem com a sim, com recompensa, né? certeza. E eu disse aqui que a Tiffany está em tudo, né? Da intercessão, na dança, assim, sempre envolvida, glória a Deus, no ministério que continue sempre Aleluia! assim. E é isso que ajuda, né? Você falou do Sim. movimento, né, Tiffany? É isso que ajuda a gente estar ali na caminhada com Cristo, passando as dificuldades, passando por situações complicadas, mas você ter o compromisso Sim, a responsabilidade também, né? estar ali na casa de Deus, né? Fazendo algo importante. Não importa, às vezes pode ser só varrer a igreja. Mas quem somos nós para varrer a igreja Sim, do Senhor? Ele nos permitiu, nos deu essa graça. Mas só de estar fazendo algo, por menor que seja, a gente precisa, né? A gente sim, precisa se envolver, né? A gente sim, é o precisa ter esse envolvimento. compromisso, Sim. esse movimento, né? Então, por isso que você é assim, se envolve em tudo. Ai, eu adoro. Como é isso para você estar nesse movimento? Você, o seu marido? Ai, eu amo. Assim, já aconteceram tipo assim, de eu dar aquela parada, assim. Só que aí, quando a gente para, a gente fala, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Eu não tô fazendo Tá mais muito parado aqui, isso, antes gente. eu fazia. E estar em movimento é o que faz você se avivar, sabe? Você ser avivado novamente. Porque eu estava até pensando sobre isso e a água parada, ela traz o quê? Ela traz a dengue. É como se uma doença, não sei, eu vou colocar como doença, porque a dengue é uma doença, né? Mas a água parada, ela não traz coisa boa para nós. Então, por isso que nós precisamos estar sempre em movimento, né? E eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de estar em evento, eu gosto de participar de tudo, de estar ali recebendo da parte do Senhor. E a respeito do teatro, foi algo, assim, muito inédito. Foi até da Páscoa que aconteceu, foi o ano retrasado. Foram faz 3 anos o teatro. E aí o pastor Samuel me chamou e falou, vou precisar de você. Eu falei, pra quê? Aí ele foi e falou, a gente vai fazer um teatro da Páscoa e a gente pensou em você. Eu falei, então pode contar comigo que eu tô aqui. E aí, desde aí, eu não saí, eu cheguei a sair, dei uma pausa, acho que foi ano passado. Foi quando eu parei e falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado, que eu tô muito parada. Parece que eu não tô nem vindo para a igreja. E a gente sente quando a gente está muito parado, não está em movimento, não está envolvida, né, muito nas coisas, assim. E aí eu comecei a sentir esse negócio, tipo, meu Deus, não, tem alguma coisa de errado. Eu preciso voltar a me movimentar mais, né? Para nós conseguirmos nos encher também, né? Porque não só na intercessão nós somos cheios, não só quando nós estamos servindo no diaconato, mas no teatro também. E sempre quando eu estou lá em cima ministrando, eu sempre sou ministrada. Da forma como eu sei que as pessoas são impactadas, né, gera algo nelas, gera em nós que estamos lá em cima também ministrando de alguma forma. E é maravilhoso isso. Você sente a presença do Espírito Santo assim queimar dentro de nós, sabe? É muito maravilhoso. É sempre a Muito. palavra, né? Cortando Sim. dos dois lados. E quem vê ela atuando, nem parece que foi tímida, que se Sim. trancava no quarto. É verdade. Né? Atua super bem. Olha como Deus é maravilhoso. Sim. Quem quiser assistir aqui no nosso canal, tem um vídeo do teatro que fizemos no Aviva-nos, né? Sim. Procura aí. Mesa dos Escarnecedores, para você ver um pouquinho a Tiffany. Acho que tem do legado também, não tem? Tem. Do legado do... Acho que Do ano foi passado, do se eu não me ano engano. retrasado, se eu não me engano. Acho que só não está separado, igual Tá ficou como no culto. do Aviva-nos. E a Tiffany também se movimentou não só aqui dentro do ministério, né? Fazendo o trabalho aqui interno, mas externo também, com o ID. Sim. Né? E você falou que antes de conhecer a Cristo, você já entregava a Bíblia
para suas amigas. Imagina o Deus olhando, nossa lá, já tá fazendo o ID antes de eu pedir para ela. Não tinha um vídeo ainda, já tá indo pro ID. E hoje tá aí fazendo célula com a equipe, como é já ter essa outra responsabilidade também, Sim. né? De cuidar de pessoas. Eu acho que de tudo aqui, a gente pode servir aqui na igreja, igual você falou no diaconato, intercessão, mas o melhor de tudo é levar o evangelho para as pessoas, Sim. né? Tipo, É ver satisfatório. a pessoa recebendo Cristo ali, né? Sim. Como que é ali E para você. conforme foi indo as células, né? Foi acontecendo todas as coisas, o Senhor, ele foi se movendo, né? Através de cada célula que a gente foi fazendo, né? Desde o início. Pessoas novas foram aparecendo, né? O Senhor se movia de forma diferente em pessoas, em célula. E no início, assim, eu não aceitava muito a respeito de liderar. Era algo que não entrava muito assim na minha cabeça. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir ser líder. Meu Deus, já vinha aqueles pensamentos. E eu falava, não, Alma, fica quietinha aí, que eu sou líder da igreja. E aí eu liderava a célula. Era um pouco difícil, assim, para mim ministrar. Eu era muito vergonhosa. Então, tudo eu ficava vermelha, eu ficava com a mão tremendo, eu ficava meio assim. Eu falava, não, eu tô aqui para falar da palavra do Senhor. Então, não é sobre eu ministrar, mas eu falar a respeito de Jesus para as pessoas, né? E eu entendo assim que o Senhor, ele não precisa que você fale de forma bonita, que você pegue palavras maravilhosíssimas. Ele quer que somente você fale do amor Exatamente dele, isso. né? E na minha cabeça eu tinha que falar exatamente, extremamente lindo, maravilhoso. Mas depois eu comecei a entender que eu preciso somente demonstrar o amor dele, falar da palavra dele, né? Às vezes você lê a palavra de Deus e às vezes você acha que você precisa ter a Bíblia decorada na sua cabeça. É maravilhoso? É, com certeza. Mas a gente precisa demonstrar o amor dele e estudar, né? Ler a palavra do Senhor, que o Espírito Santo ele vai usar aquilo que nós conhecemos e o Senhor usa, né? Então, comigo foi mais ou menos assim o processo, né? Foi bem difícil aceitar isso de liderar uma célula, de ter que ministrar todas as quartas-feiras e tudo mais. Hoje eu revezo com Alda um sim ou não, um sim ou não. É maravilhoso. E o Senhor, ele nos dá estratégias sempre, né? E vem pessoas novas, algumas pessoas acabam saindo, outras pessoas entram. E é essa dinâmica, assim, mas é maravilhosíssimo, assim, pregar a palavra do Senhor, ministrar sobre o amor dele e de fato, não só ministrar, mas viver aquilo que está na palavra do Senhor, né? Testemunhar o que Deus está falando, né? O que Ele está fazendo na sua vida, Sim. na vida do Aldo, para as pessoas. É maravilhoso. Muito bom. Gente, como nós podemos ver o agir no sobrenatural de Deus. Sim. E como o pastor Digo sempre fala aqui no podcast, que é bom relembrar, porque a gente sempre é ministrado novamente, né? Sim. Eu até conheci muitas coisas que eu nem sabia aqui. Conheço a Tiffany, mas a gente nunca parou para falar em detalhes, né? O seu testemunho. Sabia algumas coisas, mas não tão profundo assim. Foi muito, muito bom ver todo esse agir de Deus, todo esse milagre do Senhor. É maravilhoso. E para você que está nos assistindo, o papo está muito bom, maravilhoso, mas estamos chegando ao fim. Espero, em nome de Jesus, que venha a parte 2 da Tiffany. Amém. Tem muitas coisas para ela nos contar aí nessa trajetória. Como eu disse, parece que é pouco tempo se você colocar nos números, né? Seguir 2022, 2023, 2024. Mas são muitas coisas, né? Que já viveu. Porque quando você vive, de fato, uma vida intensa ali com Deus, quando você decide cair de cabeça no reino de Deus, você vive grandes coisas em tão pouco tempo, né? É verdade. Como Deus faz muitas coisas. E é isso. Nosso podcast está chegando ao fim. Comente aqui o que você achou desse episódio. Comente também seu testemunho, que é legal a gente também saber, ser edificado pelo seu testemunho e outras pessoas também lerem aí o seu testemunho nos comentários e serem impactados também. E, como eu disse no começo, compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que esteja passando por uma crise de ansiedade, que esteja depressiva e que ela precisa ser encorajada. E talvez não, eu tenho certeza
que esse testemunho da Tiffany vai encorajar essa pessoa, que ela vai ouvir esse testemunho e vai ver que é possível, sim, sair dessa vida. Então, compartilhe com amigos e familiares. E é isso, quer deixar um recado para quem está ali do outro lado? A chave é a decisão. Quando nós decidimos, de fato, ter um encontro com o Senhor, ele transforma literalmente, assim, por completo as nossas vidas. Acho que o ponto-chave ali foi a questão de decidir, porque eu tive que ter aquele passo de fé, né? Eu tive um passo de fé e eu precisei ter fé para que eu pudesse ser curada da forma como eu fui, né? Então, acho que a chave é você ter uma decisão na sua vida de ter um encontro. E não somente decidir ter um encontro, mas decidir ser transformado, transformada. Porque o Senhor, Ele faz. O Senhor tem um plano para cada um de nós. E Ele tem propósitos lindos e perfeitos para cada filho, para cada filha. É isso. O sonho de Deus é que você esteja ali, no colinho dele. Sim, na presença dele. E é isso. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio.